Você já parou para pensar no verdadeiro significado do símbolo da cruz que vemos por toda parte? Talvez você tenha carregado no pescoço, em um anel, ou até mesmo a tenha tatuada, sem sequer imaginar o peso histórico e espiritual que ela carrega. A cruz não é apenas um ornamento, nem um objeto de moda. Ela é um símbolo profundo, cheio de mistério, dor, sacrifício e, acima de tudo, vitória. Quantas vezes conversamos pela vida sem nos questionar sobre as verdades ocultas por trás de algo tão presente no nosso cotidiano? Mas aqui está o que ninguém te conta. Usar o símbolo da cruz sem entender seu significado é como usar uma chave de ouro sem saber a porta que ela abre. A cruz tem uma história tão transformadora que, quando você compreende, sua percepção sobre fé, vida e até mesmo sobre si mesmo muda para sempre. O que ela representa? Por que é tão venerada e, ao mesmo tempo, mal compreendida? Essas perguntas nos levam a mergulhar em um universo de descobertas que poucos exploram. E acredite, o impacto dessas respostas pode revolucionar sua maneira de enxergar o mundo. Então, antes de colocar esse símbolo no peito ou de pendurá-lo na parede de casa, vamos desvendar juntos os mistérios e as verdades que tornam a cruz um marco eterno na história e na vida de milhões. A cruz, tão presente em nosso cotidiano, carrega um significado que vai muito além do que os olhos podem ver. Você já reparou como ela está em toda a parte? De cemitérios a colares, de tatuagens a vitrines, sua presença é inegável. Mas, para os cristãos, o símbolo da cruz não é apenas um adorno ou detalhe detalhado. Ela é uma lembrança profunda do sacrifício de Jesus e da redenção que ele trouxe à humanidade. Imagine-se olhando para uma cruz em silêncio e deixando seu coração ser tocado pelo que ela realmente significa. Um gesto de amor incondicional que mudou a história. É curioso como algo tão comum pode ser tão poderoso. Por exemplo, uma simples cruz em uma joia pode transformar um acessório em um testemunho de fé. Uma pessoa que entende o significado da cruz nunca a usa como mera moda. Ela a enxerga como uma conversa silenciosa com o Criador. Quer uma dica prática? Se você tem uma cruz em casa, pare por um instante e reflita sobre o motivo de ela estar lá. Faça essa reflexão uma ponte para algo maior, uma maneira de alinhar sua vida com o propósito que ela representa. O símbolo da cruz nos desafia a enxergar além do visível. Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar: estamos vivendo à altura do que ela simboliza? Não é à toa que a cruz surge em momentos tão marcantes, do nascimento à morte, do sofrimento à esperança. E, falando em desafios, você sabia que nem sempre a cruz teve esse significado de redenção? Isso nos leva a uma história intrigante que vai mudar completamente a forma como você enxerga. A cruz nem sempre foi vista como um símbolo de redenção. No tempo de Cristo, ela carregava um significado oposto. Um instrumento de humilhação e maldição. Imagine viver em uma sociedade onde ser suspenso numa cruz era o ápice da vergonha, reservado para os piores crimes. Era uma sentença de morte pública e cruel, um aviso sombrio para quem ousasse desafiar as autoridades. Mas Jesus, ao se entregar voluntariamente a esse destino, transformou o significado da cruz para sempre. Ele a redimiu, mudando o que era maldição em um emblema de vitória. Esse contraste é o que torna o símbolo da cruz tão poderoso. Pense nisso. Algo que representava proteção e desprezo tornou-se o maior exemplo de amor e sacrifício. É como pegar o que há de pior em sua vida e, de forma milagrosa, transformá-lo em um testemunho de superação. A história da cruz nos ensina que nenhum sofrimento é em vão quando entregue nas mãos de Deus. Já parou para pensar em como você pode transformar os desafios que enfrenta?
Talvez seja a hora de olhar para suas próprias cruzes com outros olhos. A cruz, antes simbólica de humilhação, tornou-se um marco de esperança e fé. É incrível como a força do sacrifício de Jesus ressignificou algo tão terrível. Hoje, ao olhar para uma cruz, você está enxergando uma mensagem que ecoa há mais de 2000 anos. Não importa o quão pesado seja o fardo, ele pode ser transformado em glória. Isso nos faz pensar sobre como o significado da cruz também está presente em pequenos gestos, até mesmo em como a usamos no nosso dia a dia. Falando nisso, você já reparou como ela aparece em acessórios e joias? A cruz, tão simbólica, encontrou espaço no universo da moda e dos acessórios, mas com isso veio um grande desafio: mantê-la como símbolo de fé e não de mera estética. Imagine alguém usando uma cruz no pescoço, mas sem conhecer seu verdadeiro significado. Parece contraditório, não é? Para os cristãos, usar o símbolo da cruz é um lembrete diário do sacrifício de Jesus e do amor incondicional de Deus. Não se trata de ostentação, mas de viver uma fé que transparente em atitudes. Afinal, uma cruz no peito sem fé no coração é apenas um formulário vazio. Ao escolher uma cruz como joia, a intenção precisa ser mais profunda. Ela deve representar sua conexão com Deus, como um lembrete diário de que você caminha sob a graça divina. Quer um exemplo prático? Antes de colocar aquela corrente com uma cruz no pescoço, reserve um momento para orar e pedir que seu uso reflita amor e esperança. Não é errado usar o símbolo em acessórios, mas é importante que ele não perca sua essência. Afinal, o significado da cruz é maior que qualquer tendência passageira e vale um alerta. A cruz não deve ser usada de forma banal ou como uma moda sem reflexão. Isso pode levar à idolatria ou até mesmo ao desrespeito pelo que ela realmente simboliza. Lembre-se de que a cruz é um símbolo de fé viva e não de algo estático. Usá-la deve ser um ato consciente, uma escolha que reflita um compromisso espiritual. E por falar em compromisso, sabia que o uso da cruz também está profundamente ligado a antigas profecias? Desde tempos antigos, a cruz estava presente no plano divino, sendo anunciada de forma velada nas profecias. Quando Isaías falou sobre o servo sofredor, ele já apontava para o sacrifício de Jesus, que culminaria na cruz. Pense nisso. Cada detalhe da vida e da morte de Cristo foi profetizado séculos antes, como uma grande quebra-cabeça que se completaria na hora certa. A cruz não foi um acidente de percurso, mas o cumprimento perfeito de uma promessa. Ela simboliza o plano de redenção, mostrando que Deus nunca abandona suas palavras. Essas profecias não apenas confirmam o poder do símbolo da cruz, mas também nos dão esperança em meio às incertezas. Assim como Deus cumpriu suas promessas sobre o Salvador, Ele também cumpre suas promessas em nossas vidas. Quando enfrentarmos dificuldades, lembre-se do significado da cruz, nos ajuda a ter fé que o propósito de Deus prevalecerá. Você já experimentou buscar na Bíblia profecias ou promessas que se aplicam à sua situação atual? Muitas vezes, isso pode renovar sua força para continuar. E o mais impressionante é como a cruz foi transformada em um símbolo de vitória contra o mal. A promessa do Redentor, esmagando a cabeça da serpente, feita ainda no Éden, se cumpriu naquele madeiro. O símbolo da cruz não só nos lembra do sacrifício de Cristo, mas também do triunfo sobre o pecado e a morte. E essa vitória se reflete de forma ainda mais poderosa quando olhamos para a cruz vazia, que nos aponta para o evento mais extraordinário da história. A cruz vazia carrega um significado que vai além do sofrimento. Ela simboliza a vitória. Após a crucificação, Jesus ressuscitou, provando que nem a morte poderia contê-lo.
Imagine olhar para a cruz e enxergar não apenas o sacrifício, mas a promessa cumprida de vida eterna. Para os cristãos, a cruz vazia é um lembrete de que as dificuldades são transitórias e que, assim como Cristo venceu a morte, podemos superar os desafios da vida. É como se cada momento difícil fosse um convite para lembrar que a ressurreição traz nova esperança. Essa perspectiva transforma o símbolo da cruz em algo sonoro, que conecta o sofrimento humano à glória divina. Pense nisso. Todos carregamos nossas próprias cruzes, sejam elas problemas financeiros, de saúde ou emocionais. Mas a cruz vazia nos ensina que o final não é o sofrimento, mas a superação. Quando você vê uma cruz, que tal parar por um instante e agradecer pela vida nova que ela representa? Essa prática simples pode mudar seu dia, trazendo à memória a alegria da ressurreição. O simbolismo da cruz vazia também nos convida a viver de forma diferente. Não se trata apenas de um evento histórico, mas de uma mudança de mentalidade. Se Cristo venceu a morte, o que nos impede de vencer nossas próprias limitações? Essa é a essência do significado da cruz. Ela aponta para um futuro de possibilidades, de transformação e renovação de renovação. E com essa nova perspectiva, fica claro que a cruz não é o fim, mas o começo de algo muito maior. Agora que você conhece o significado profundo da cruz, a pergunta que fica é: como você vai aplicar esse conhecimento em sua vida? A cruz não é apenas um símbolo estático, mas um convite à transformação. Ela nos desafia a viver com propósito, a enfrentar as dificuldades com coragem e a valorizar a esperança que ela representa. E você, está disposto a carregar a cruz com entendimento e a deixar que ela mude sua forma de enxergar o mundo? Pense por um momento. Você terá usado esse símbolo apenas como um acessório? Ou você está vivendo de acordo com o que ele realmente significa? Que tal começar hoje mesmo a refletir sobre suas atitudes, suas opiniões e a forma como você compartilha essa mensagem com os outros? Afinal, o impacto que a cruz teve na história também pode ter na sua vida. Faça dela um lembrete diário para superar desafios e buscar algo maior. E agora, um desafio. Compartilhe esse conhecimento com alguém. Ajude outra pessoa a entender a profundidade e o poder da cruz. E antes de sair, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Juntos, podemos explorar ainda mais os mistérios da fé e descobrir como transformar o conhecimento em ação. Você está pronto para dar o próximo passo?